olá, boa tarde, está começando Vozes da Cidade, o nosso encontro diário aqui na sua TV Evangelizar, essa grande benfeitora que leva sempre boas notícias para Maringá, para mais de 40 cidades em canal aberto e também através do nosso YouTube, que está com mais de 2.600.000 inscritos, sempre conteúdos relevantes para sua família, para nossa cidade, para as nossas cidades, não é verdade? E é sempre muito bom ter você aqui. Esse nosso encontro, eu, Rafael Soares, fico extremamente feliz de chegar até você, ainda mais, gente, neste mês de junho violeta, como identificar, combater a violência contra pessoas idosas. Nós estamos aqui com uma médica geriatra, já está aqui no nosso estúdio, a doutora Tatiane. Seja muito bem-vinda, doutora. Pode chegar aqui desde já. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Obrigado pela participação. Pode ficar à vontade aqui no nosso estúdio e a gente vai conversar sobre esse tema. Tem importantes reflexões que nós queremos fazer com você depois dessa matéria. Há uma fase da nossa vida em que precisamos de mais atenção, cuidado e carinho. E é nesse momento que podemos contar com uma ajuda muito importante, a do cuidador de idosos. E essa é a profissão que mais tem crescido no Brasil. O número de cuidadores de idosos aumentou 547%. Mas isso tem uma explicação. Os brasileiros estão envelhecendo cada vez mais. A expectativa é que a população idosa mais do que dobre até 2050. E com o avanço da idade surgem as limitações. Tarefas que antes pareciam simples, agora são desafiadoras. Por isso, o apoio do cuidador é fundamental. Profissão que a Doracia escolheu há 20 anos. Começou cuidando de crianças, mas com o incentivo da família, resolveu mudar. A minha sogra me incentivou a fazer um curso de cuidadora de idosos, estudar e trabalhar com os idosos. Daí eu fui ver que não é tão diferente, né, a profissão de cuidador infantil para cuidador de idoso. Não é tão diferente, são quase iguais, né? E é uma profissão que eu tenho muito amor, dedicação. Já a Josiana tem menos tempo de profissão, 7 anos, mas não menos dedicação. Eu trabalhava numa casa de repouso, aí resolvi fazer o curso, que eu já peguei amor, carinho, me dediquei muito a eles. Aí resolvi fazer o curso aqui, fiz o curso e nessa casa mesmo que eu trabalhava, eu passei a ser cuidadora. Mesmo com tanto amor pela profissão, o dia a dia de trabalho não é fácil. Eu tenho paciente aqui de 92 anos, né? Já tem toda uma história. E daí, assim, tem dias que é difícil, né? Tem dias que quer chorar, tem dias que quer conversar, tem dias que quer um abraço, tem dias que às vezes nem tudo está agradando, né? E a gente tem que ter muito amor no coração e muita fé em Deus para conseguir vencer esse dia. É uma profissão que ainda precisa se aprofundar mais, sabe? Buscar mais estudo, mais conhecimento, porque vamos supor, 7 meses de aula numa sala de aula é diferente da realidade de você vir para dentro de um lar. Ou até mesmo na casa de família, ela se depara com situação que ela não sabe como resolver. Mas as dificuldades não são suficientes para que as cuidadoras desistam. Elas persistem na profissão por um motivo. Amor, perseverança, ter atenção. Se você tem amor e você se dedicar, você vai conseguir fazer de letra. Eu tenho recompensas, assim que não tem dinheiro que paga, sabe? Tem dinheiro. Porque, claro, eu tenho uma vida lá fora, eu tenho um esposo, eu tenho filhos, eu tenho neto, eu tenho a minha sogra, eu tenho a minha mãe idosa. Nós temos vida lá fora, né? Daí tem dias que a gente chega, daí você recebe um abraço, um aperto de mão, diz assim, eu te quero tanto bem, muito obrigado. Adoro ser cuidadora, tenho orgulho de dizer para qualquer pessoa, eu sou cuidadora de idosos. Esse é o Vozes da Cidade, aqui direto da TV Evangelizar, juntos, sempre tratando de um tema especial. Hoje, Junho Violeta. Doutora Tatiane, tudo bem? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Prazer estar aqui com vocês.
É uma honra ter sido convidada para falar sobre esse tema, né? Um tema de grande relevância, porque o envelhecimento populacional está cada vez mais frequente na nossa sociedade. Então, assim, nós precisamos cuidar daqueles que tanto já cuidaram. Com certeza. Então, é muito importante. E a violência contra o idoso, ela pode se manifestar de diversas formas, né? Então, nós temos que estar atento aos sinais de todas essas formas de violência. A principal violência contra o idoso, apesar de quando a gente fala o termo violência, a gente já pensa em agressão física, Sim. não é a violência física, né? Então, a principal forma de violência contra o idoso é a violência psicológica e violência verbal, né? Então, é quando o paciente idoso, né, a pessoa idosa, ela sofre ameaças, ela sofre ofensas, ela é tida ali como um peso para a família, xingamentos. Então, a gente consegue identificar isso quando a gente vê um idoso mais retraído, com um sentimento de culpa, muito fechado, principalmente quando está perto dos familiares, ele não consegue conversar, ele está sempre com aquela cara de estar com medo, sempre se desculpando, pedindo, né, desculpa, que não quer ser um peso, que não quer ser um fardo. Então, assim a gente começa a identificar, mas por que esse idoso tem tanto esse sentimento, né, de estar sendo um peso, de estar sendo um fardo, de estar fazendo tudo errado? Porque, às vezes, ele escuta muito isso no dia a dia, né? De que ele não serve para fazer nada, que ele só está dando trabalho. E, muitas vezes, a gente vê e ele se sente dessa forma e acha que está certo. Sim. E a gente sempre tenta colocar para o paciente, né, quando ele vem com isso, que falam que eu não consigo fazer nada, que eu não sirvo para mais nada. A gente fala, não, você serve, você tem muita utilidade ainda, você tem a sua história, né, e principalmente, agora é seu momento de ser cuidado. Os idosos, eles têm essa dificuldade de aceitar o cuidado, né? Então, quando a gente coloca ali, agora é o seu momento de ser cuidado. Você já cuidou de tanta gente, já Exatamente. cuidou da sua família. Né? Agora se permita, né? Isso. Quantas fraldas você não trocou dos filhos quando eram pequenos? Não carregava no colo, não dava comida na boca? Então, se permita esse cuidado, né? Então, a principal forma é a psicológica e a verbal. Seguida, daí a gente tem outras formas, né? A violência física também, ela está presente, muitas vezes na forma de agressão direta e outras na forma de maus tratos. Os cuidadores que não são capacitados, que não são treinados, eles muitas vezes têm essa dificuldade de lidar principalmente com o paciente que sofre com um quadro demencial, que fica confuso, agitado, às vezes restrito ao leito, meio agressivo, e é onde eles começam a querer bater, querer segurar, amarrar, prender de qualquer jeito, né? Às vezes até tortura. A gente já teve relatos, né? Eu trabalho com os alunos e os acadêmicos estão trazendo esses relatos de fomos fazer uma visita domiciliar e a paciente idosa acamada, cheia de marquinha de bituca de cigarro. E ela se fazia de muda porque ela não queria que o marido soubesse que ela ainda conseguia falar, mas quando chegava alguém de fora, a paciente relatou que ela sofria esse tipo de agressão pelo marido quando ele queria algo que ela não queria fazer, quando ele queria manter relação e ela não queria, né? Então, existe a violência física, que ela vai ser de forma indireta, ali não premeditada, mas também ainda tem muita gente que é cruel e maldosa e que não sabe como se portar com o idoso e acaba mesmo torturando. E é importante a gente refletir sobre isso, doutora, ainda mais porque com a chegada de uma idade mais avançada, a pessoa não perde a sua autonomia, não perde os seus gostos, ela tem direito ainda de dizer, olha, eu gosto, eu não gosto disso, ela não perde esses direitos, né? E é muito importante porque, assim, a gente preservar essa autonomia do idoso, né? Tem essa tendência de que o idoso não responde mais por si, ele não sabe o que ele está falando, a menos que você tenha comprovado, né, que esse idoso tem um declínio cognitivo, um déficit cognitivo, que ele não consegue mais responder por si mesmo, ele tem o direito de escolher, né? E aí a gente também entra
nas outras formas de violência que também são muito comuns, seria a violência financeira e patrimonial. Vamos falar sobre isso. Então, assim, muitas vezes isso ali vem mascarado, disfarçado de cuidado, né? Quem nunca viu um filho, uma história, um relato de um neto, de um filho, de uma filha, de algum familiar que se mudou para a casa dos pais, ou da mãe, ou do pai, para ajudar a cuidar. E aí com pega esse o cartão, de cuidar, né? Pega o cartão da poupança. E faz um empréstimo aqui, um empréstimo ali. Aqui, um empréstimo ali. Às vezes, né, uma senhora que acabou de ficar viúva, não sabia administrar suas finanças, entrega na mão do filho, que a acredita que, por ser filho, vai estar cuidando e zelando do patrimônio dela, e muitas vezes está lá, a vozinha assinando um empréstimo que ela não sabe nem o que é, mas o filho levou no banco, disse que tinha que assinar o documento, ela foi e assinou. Sim. Teve até um caso que ficou muito famoso do tio, né, que já estava até falecido, que levou no banco, e foi né? no banco para fazer a prova de vida para que eles pudessem continuar recebendo aposentadoria. Isso também é uma forma de violência. É por isso que a gente está fazendo questão, porque isso é um serviço de utilidade pública, gente. Junho Violeta, hoje com a presença de uma médica geriatra aqui no estúdio da TV Evangelizar. A gente já vai retomar esse assunto. A nossa entrevistada vai permanecer aqui com a gente para o nosso segundo bloco. Eu só vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu estou de volta aqui na tela da TV Evangelizar. Esse é o Vozes da Cidade, o nosso encontro diário aqui na sua televisão. Coloca para mim a previsão do tempo. Maringá, algumas cidades da nossa região conferindo aqui na sua televisão a previsão do tempo. A doutora Tatiane está aqui, médica geriatra, já continua essa conversa com a gente. Eu só tenho uma matéria e eu quero colocar no ar agora. Vamos assistir juntos. A população idosa representa a maior parcela de analfabetos no Brasil. Segundo o IBGE, mais de 11 milhões de pessoas não sabem ler e escrever, sendo que mais da metade tem 60 anos ou mais. Aqui nesta sala da educação de jovens e adultos, a maioria das cadeiras é ocupada por idosos. Pessoas que sempre tiveram o desejo de estar em uma sala de aula, mas que por diferentes motivos não conseguiram fazer isso quando mais jovens. Mas que agora, finalmente, estão conseguindo realizar o sonho de estudar. Dona Terezinha é a aluna mais velha dessa classe. A primeira vez que sentou numa cadeira para estudar foi há quase 5 anos. Antes disso, não sabia sequer segurar um lápis. Hoje, aos 80 anos, ela conta orgulhosa a transformação que o estudo fez em sua vida. Eu tinha sonho, eu tinha vontade, eu não sabia ler, eu era cega, eu não sabia pegar um ônibus. Agora não, nossa, agora eu trabalho, eu estudo, eu faço tudo que eu tenho que fazer, pego o ônibus, né, viajo. História semelhante à de seu Daniel. Até os 45 anos de idade, ele não sabia ler nem escrever. O sonho de estudar se unia à necessidade de fazer coisas simples do dia a dia. Eu fui tirar minha carteira de habilitação e não consegui tirar. Aí eu decidi voltar a estudar para me tirar a minha habilitação. Aqui o conteúdo é do 3º e 4º ano do ensino fundamental. Dar aulas para essa turma requer muito mais do que conhecimento. É preciso habilidade e sensibilidade. É um trabalho assim muito gratificante, sabe? Exige assim de você muita dedicação, carinho, né? Porque eles vêm para a escola com aquela vontade de aprender, eles querem aprender. O maior desafio é convencer essas pessoas de que não têm idade para começar a realizar sonhos e aprender a escrever uma nova história. Aí é uma coisa muito importante para a gente, né? A gente fica muito alegre, porque quando a gente aprende uma matéria, que coisa mais gostosa que a gente sente. A gente chega em casa e quer contar para a família, né? Parece que a gente é adolescente de novo, né? Obrigado à nossa equipe de jornalismo, sempre trazendo boas informações, e hoje refletindo com a nossa convidada, doutora Tatiane, médica geriatra, sobre o Junho Violeta. Como identificar, combater a violência contra as pessoas idosas.
Como identificar, doutora, sinais de violência contra os idosos, especialmente quando eles não conseguem relatar diretamente? Porque isso é um serviço para toda a comunidade estar atenta, né, doutora? Sim, é muito importante a gente ficar de olho, porque é um dever, né, de toda pessoa que presencia uma violência contra o idoso denunciar. Nós, enquanto profissionais da saúde, nós temos o dever de denunciar. Então, se a gente recebe no nosso consultório, no nosso atendimento, durante um atendimento, a gente identifica que esse idoso possa estar sendo vítima de maus tratos ou de alguma forma de violência, mesmo que sem a comprovação definitiva, nós devemos comunicar às autoridades para que seja tomada as medidas cabíveis e que seja realizada uma investigação. Então, os principais sinais que nós precisamos ficar atentos, né? Como eu já disse anteriormente, em relação ao comportamento, se nós formos pensar aí em um paciente que não se comunica efetivamente, ou por alguma sequela neurológica, ou por um quadro cognitivo, um quadro psiquiátrico, nós podemos ficar atentos a sinais indiretos. Gemência, chorosidade, agitação e irritabilidade, alteração na alimentação e no sono, e principalmente se esses comportamentos eles forem pontuais em determinadas situações. Então, o paciente sempre fica com uma equipe de cuidadores, né, ou familiares, ou contratados, e ele passa um dia super bem, e à noite ele não dorme, fica agitado, fica agressivo. No outro dia, ele já melhora. Na noite seguinte, ele está bem. No outro dia está tranquilo, na outra noite ele fica agitado de novo. Porque esse padrão de reclamações, né, de se sentir incomodado em determinada situação. Talvez o cuidador daquela noite faça algo que ele não gosta, ou que cause dor, cause sofrimento. Porque que nem, não é só o sofrimento físico, sim, mas também o sofrimento psicológico que esse paciente vai estar tendo, né? Além desse padrão de irritabilidade, de agitação, de alteração de apetite, nós temos que ficar atentos a sinais físicos. Sim. Né? Então, existem alguns padrões, principalmente de queimadura, que faz a gente suspeitar de maus tratos. Né? A gente fala que são os padrões em luvas e botas e em região de genital. Então, assim, por quê? Se você quer torturar alguém de uma forma que seja rápida, né? Assim, o que eles acabam fazendo? Esquenta a água e enfia a mão do paciente dentro. Esquenta a água e coloca os pés dentro. Né? Então, isso a gente tem visto, a gente repara bastante. Quando os pacientes têm esse padrão de queimadura em mãos e pés, normalmente vem associado com um padrão de maus tratos, ou na instituição que ele vive, ou até mesmo em casa. Né? Essas pequenas outras lesões, queimaduras, como se fossem de fósforo, de cigarro, também falam a favor de um padrão de violência. Hematomas em regiões que não são comuns também podem trazer esse alerta. E sinais de contenção. Então, às vezes, sinal assim, de escoriação, de esfolado na pele, como se tivesse sido amarrado de forma inadequada, também. Porque a contenção mecânica, ela pode, em último caso, ser uma medida que a gente use para garantir a segurança do paciente. Sim. Mas tem todas as formas e a técnica de ser feita, proteger a pele e tudo. Então, quando a gente vê esse tipo de lesão, a gente sempre tem que se preocupar de que esse paciente ele possa estar sendo vítima de maus tratos. E nós estamos cada vez mais, a população idosa vai crescendo, a gente tem índices, né? A gente sabe que a população vai crescendo cada vez mais. Eu queria que a doutora pudesse falar, na sua área da geriatria, como que hoje a geriatria tem ajudado a população idosa a ter mais qualidade de vida? Bom, esse ainda tem sido um empecilho na prática clínica da geriatria, porque a população, apesar de estar envelhecendo, reluta muito contra isso.
né? Então, uma área que eu gosto bastante é quando a gente entra no gerenciamento de envelhecimento, que seria ali fazer um plano de envelhecimento. Esse plano de envelhecimento, idealmente, ele precisa começar antes da terceira idade. Então, a idade ótima para a gente iniciar um segmento com o geriatra seria ali na faixa dos 45, 50 anos. Que a gente ainda tem tempo de prevenir, de identificar de forma precoce, para que a gente consiga uma melhor qualidade de vida a longo prazo. Muitas vezes os pacientes já chegam para a gente em idade avançada. Os octogenários são o grande alvo da geriatria, o grande público, né? Eles já vão chegar para a gente com mais de 80 anos. Ainda tem o que fazer. Sim. Né? E o que nós precisamos fazer para esse público que já perdeu a oportunidade de fazer o gerenciamento de envelhecimento é manter a autonomia. Então, nós precisamos nos esforçar para que esse paciente mantenha por mais tempo possível o que ele ainda tem. Então, se ele ainda tem a autonomia de tomar banho sozinho, vamos nos esforçar para que ele continue. Ah, mas ele não está tomando banho direito. Deixa ele tomar o banho, depois você vai e auxilia na onde ficou faltando. Sim. Não tira dele isso. Ah, ele gosta de ir no banco, mas ele já não está lembrando como fazer certinho. Às vezes ele se perde. Vai junto, né? Quanto mais a gente estimular a autonomia e a manutenção dos processos que esse idoso realiza, mais a gente está contribuindo para que ele se mantenha ativo por mais tempo. Estímulo de prática de atividade física, nunca é tarde para começar a fazer exercício físico. E o exercício físico para o idoso, ele pode ser a caminhada, ele pode ser o pilates, a musculação, a fisioterapia, né? Então, a gente escolhe ali algo que seja mais cabível para a realidade desse paciente, para que a gente continue mantendo a melhora e tenha uma qualidade de vida. Estímulo de alimentação, né? Então, a gente sabe que vai perdendo o apetite, vai tendo uma tendência de comer menos com o envelhecimento. Então, a gente começa a trabalhar com um plano de suplementação, com proteína, né, com dieta líquida, os suplementos líquidos, às vezes, quando necessário, suplementação de vitaminas. Então, tudo isso faz parte do que a gente consegue fazer para manter a autonomia e a qualidade de vida da pessoa idosa. Você está vendo, gente? São dicas preciosas da médica geriátrica, doutora Tatiane, falando de forma especial neste Junho Violeta, esse sinal amarelo de alerta para a qualidade de vida e contra a violência das pessoas idosas. Doutora, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E muita saúde, tá bom? Agradeço. Pode permanecer aqui com a gente para finalizarmos o programa. É um programa de utilidade pública falando de forma especial da valorização e do cuidado com as pessoas idosas. Um abraço especial para você, um grande abraço e amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra aqui na tela da TV Evangelizar para mais um Vozes da Cidade. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.